O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel e alegraram-se com ela. Ao 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não. Ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o nome dele. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a Igreja não celebra o nascimento dos santos, exceto o nascimento de Jesus, que é Deus, fonte de toda a graça, e já nasce na plenitude da santidade. Nossa Senhora, que é imaculada e que nunca teve o pecado original e já desde o primeiro momento da sua concepção recebeu a plenitude da graça. E São João, que não foi imaculado, mas que no ventre de sua mãe recebeu a visita do autor da graça, que é Jesus. Dentro do ventre de Isabel, a alma de São João recebeu o Espírito Santo pela presença de Jesus e da alma de Cristo. Jesus estava lá na barriga de Nossa Senhora. João estava lá na barriga de Isabel. Os dois se encontraram e esse encontro fez com que João nascesse como Cristo, ou seja, como ungido. Esse é o mistério dos cristãos. O mistério do qual nós começamos a participar no batismo é exatamente isto. O que é que o batismo faz? O batismo une a nossa alma à alma de Cristo. De tal forma que, pela transformação que o batismo realiza em nós, nós somos chamados a nos comportar de forma crística, de forma divina, Deus homem. Ou seja, o batizado, ele recebe de Deus o Espírito Santo para que ele tenha na sua alma os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, os conhecimentos de Cristo, o amor de Cristo, as virtudes de Cristo, de tal forma que nós, batizados pelo poder do Espírito Santo, somos unidos. Uma marca espiritual
indelével é colocado em nossa alma para que nós possamos agir como Cristo. E isso aconteceu com São João. Ele não foi batizado com um ritual de derramamento da água, mas foi batizado de uma forma especial, individual, extraordinária, em que antes de nascer, no ventre da mãe, ele foi configurado a Cristo. Que maravilha! Agora, uma criança, quando ela nasce, ela já é humana, mas ela ainda não mostrou toda a sua humanidade. Ou seja, a criança nasce, ela já tem nela inteligência, já tem nela a capacidade das virtudes, mas ela vai crescendo e ali ela começa a se comportar cada vez mais como um ser humano. Não é isso que acontece? Olha para a criancinha, né? Em muitas coisas, a criança, que já é humana, se comporta como um animalzinho. Ela já é humana, já está lá, toda a capacidade, mas ainda não transbordou, ainda não mostrou tudo o que ela é. Ela não mostrou a que veio. É necessário crescer. E é por isso que nós temos não somente o sacramento do batismo, mas o sacramento da crisma. A crisma, ela é esse crescimento. Você, quando é batizado, você já tem a graça e a sua alma já está marcada pela alma de Cristo. Mas a configuração com Cristo ainda não tem aquela plenitude de quem realmente cresceu interiormente para mostrar fora, no comportamento, no agir, o cristão que eu sou. Se nós olharmos para São João Batista, e o Evangelho de hoje nos diz que o menino crescia e se fortalecia no Espírito, nós vemos exatamente isso. São João Batista, que recebeu uma graça especialíssima no ventre de sua mãe, cresce, e quando ele cresce, ele pode fazer aquilo que é a sua missão, dar testemunho de Cristo, conduzir as pessoas para Cristo e fazer isso até o derramamento do próprio sangue, um testemunho que é o derramamento do sangue. Hoje nós celebramos o batismo, celebramos o nascimento de São João Batista, é como se fosse o batismo nosso. Quando São João Batista morre, ele dá o testemunho pleno, né? Para a gente ver a diferença entre essas duas coisas, a gente olha para os apóstolos, por exemplo, em Pentecostes. Os apóstolos já são a igreja, eles já têm a graça santificante. Jesus deu aos apóstolos, na última ceia, a Eucaristia. Se eles comungaram, eles já tinham a graça. Se eles comungaram, eles já estavam purificados. Se eles comungaram, eles já tinham na alma deles a marca de Cristo. Mas, antes de Pentecostes, eles não tinham alcançado aquela plenitude de sair e dar testemunho. Porque é necessário crescer por dentro para começar
a frutificar por fora. O que é que se espera de um cristão? Não somente o padre, um leigo. O que é que se espera de um cristão quando a gente diz assim: vocês têm que fazer apostolado, vocês têm que dar o testemunho de Cristo, vocês têm que levar as pessoas para Deus? Bom, a gente espera que o testemunho externo que você vai dar corresponda a um crescimento interno. Não é somente, não fiquem olhando para mim e dizendo assim: tem padres que são pregadores incoerentes, porque não vivem o que falam. O procedimento natural das coisas é o quê? Que eu cresça internamente, espiritualmente, que eu adquira as virtudes, não somente, que os dons do Espírito Santo comecem a se manifestar, para que eu possa então externamente agir divinamente, agir como Cristo. Se nós olharmos para São João é aquele que prepara a vinda de Cristo, sim, mas ele é uma pessoa cristiforme. Ele se comporta, ele age como Cristo. Por quê? Porque desde o ventre da mãe ele recebeu o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo que nós recebemos no batismo e na crisma, São João recebeu no ventre de Isabel, numa plenitude e numa grandeza que faz dele um santo especialíssimo. Jesus mesmo disse: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Tudo bem, mas vejam, que maravilha! São João Batista recebeu no ventre da mãe uma configuração na sua alma. Existem algumas pinturas antigas de São João Batista em que ele é retratado como que irmão gêmeo de Cristo, com as mesmas feições de Cristo. Por quê? Porque ele é o anunciador, é ele quem traz o Cristo, mas se nós olharmos para o comportamento de São João Batista, ele é um santo, e os santos, eles quando se comportam, eles agem, você olha para o santo e diz: não, um homem não tem essa força toda, um homem não tem esse amor todo, um homem não tem essa virtude toda, um homem não tem esses dons do Espírito Santo nessa plenitude, só pode ser divino, portanto é Cristo nele. O santo é isso. O que é que nós admiramos nos santos? Cristo naquela pessoa. Isso é ser santo. Ser santo é ser cristiforme. Seja na figura, é que Cristo, nosso Senhor, é muito rico, e os santos não dão conta de retratá-lo com toda a plenitude, só Nossa Senhora que tem essa plenitude. Mas nós podemos olhar um aspecto de Jesus em São João, figura robusta, destemida, etc., e outro aspecto de Jesus em Santa Teresinha, infância espiritual, pequenez, etc. Mas é o mesmo Cristo que nós admiramos nos santos. É o mesmo. Então vamos lá, vamos aplicar isso tudo na nossa vida. Vamos amarrar as pontas para você entender do que é que eu estou falando. São João Batista, no ventre de Isabel, recebeu o Espírito Santo. E a alma dele foi moldada pela alma de Cristo. Você também
tem a sua alma moldada pela alma de Cristo. Esse processo inicia com o batismo. Mas a crisma, o sacramento da crisma, acrescenta algo a mais, para que você possa levar isso à plenitude e crescendo interiormente, porque a crisma é o sacramento do crescimento, crescendo interiormente, você possa dar testemunho externo. A gente diz que, quem que é o crismando? O crismado é o soldado de Cristo, a testemunha de Cristo, é o cristão adulto que dá testemunho de Cristo. Como que você vai dar testemunho fora, se você não cresceu por dentro? Como que você vai fazer apostolado, se não houver uma mudança interna? Como você vai ser precursor, preparador da vinda de Cristo nos outros, se você mesmo não é cristiforme como São João? Se você não tem a forma de Cristo, se você não vai crescendo espiritualmente até a plenitude de Cristo. Celebrar São João Batista é celebrar esse mistério de que o Espírito Santo faz em nós a santidade, transforma nossas almas, fazendo com que as nossas almas sejam a alma de Cristo. Como que é a alma de Cristo? Unidas a Cristo de uma maneira que nós tenhamos em nós as mesmas virtudes, comportamentos, sentimentos, pensamentos, dons de Cristo. Quem faz isso? É o Espírito Santo. E nós temos esses dois belíssimos sacramentos, o batismo e a crisma, para realizar isso em nós. Então, aquilo que Deus, nós celebramos o que Deus fez em São João Batista, mas olhamos que Ele quer fazer isso em nós também. João Batista recebeu no ventre de Isabel, nós recebemos no batismo e na crisma. O Espírito Santo que vem com os seus dons, vem para que nós nos comportemos de forma teândrica, palavra difícil, teós é Deus e andrós é homem, Jesus é homem Deus, que nós nos comportemos como o homem Deus, Deus que se fez homem. Nós olhamos para o homem Jesus e vemos que aquele comportamento não é o comportamento de um homem simplesmente, mas é de Deus que se fez homem. Isto nós vemos nos santos. Porque a alma de Cristo está ligada à alma dos santos pelo Espírito Santo. E essa ligação, ela tem uma marca permanente em nós. Essa marca é colocada pelos sacramentos do batismo e da crisma. Se você não está se comportando como Cristo, é porque você precisa retomar seu batismo e sua crisma. A marca está lá. Você não está vendo o efeito? Vá se confessar. Reconfigure o organismo espiritual. Mas a marca permanente do Espírito Santo em nossos corações nos mostra que Deus, fiel, não desiste de nós, Ele quer que nós sejamos como Cristo. Está lá. Ele deixou sua impressão digital, sua marca. Os rastros de Cristo estão na nossa alma para sempre. O caráter do batismo e da crisma são uma marca, uma pegada, um rastro, uma impressão digital de nosso Senhor que está lá para sempre. No céu, esse caráter, essa marca, será glorioso, no inferno será dolorosa. Como dolorosa é a marca e a lembrança daquilo que nós perdemos para sempre. A marca que nós recebemos no batismo e na crisma, e que os padres recebem na ordenação, nós iremos carregar para a eternidade. No céu será glória,
glória para nós saber que o Cristo nos marcou e nos configurou a Ele. No inferno, Deus nos livre, será dor. Uma dor candente que nos lembra eternamente que nós deveríamos ter sido e não fomos. Uma marca de um amor não correspondido. A marca eterna de um amor traído. Um amor irrevogável que eu rejeitei para sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrar São João Batista é uma grande alegria de vermos a obra de Deus nas almas humanas. Quando Maria entrou na casa de Isabel, Isabel, cheia do Espírito Santo, sentiu a criança estremecer no seu ventre. Que a Virgem Maria, hoje, pronuncie sua saudação também em nossas almas, para que a configuração de Cristo, o Espírito Santo, que João Batista recebeu no ventre de Isabel, e que nós recebemos no batismo e na crisma, verdadeiramente nos faça estremecer de amor e caminhar até chegarmos à estatura de Cristo.